irmão, eu quero dizer uma coisa, aqui na DFC, nós não somos um povo preso a costume, mas todo mundo aqui tem doutrina, nós sabemos em quem nós temos crido, Deus está no nosso meio. Capítulo 7 de João, iremos ler o versículo 1, versículo 2 e depois o versículo 10, tá bom? Glórias a Deus. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 7, diga amém. Amém. Agora vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não podia andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Agora o versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, e não manifestamente, mas como em oculto. Amém? Poder sentar, meus amados irmãos, a oração já foi feita. Glórias a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, baseado na leitura que fizemos, eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: Jesus na festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero comentar com vocês, baseado no texto e no contexto, o que é que Jesus foi fazer ali. E quero analisar nessa noite com vocês o que é que Jesus, Álvares, veio fazer aqui. Assim como os judeus ofertaram a Deus uma festa, a festa dos tabernáculos, e Jesus foi lá, Jesus também, nós estamos ofertando a Deus uma festa, a festa dos tabernáculos, então Jesus também está conosco. E eu quero analisar com vocês esse paralelo de ideias expostas pelo próprio texto. Antes, porém, como sempre fazemos, eu quero dar um pouco de contexto à nossa exposição bíblica, para que se torne o mais claro possível para os irmãos, bem como também para aqueles que haverão de assistir pela TV da nossa igreja essa mensagem. O que é que nós temos aqui? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele está indo para uma festa em Jerusalém. Essa festa, ela pertencia a um conjunto de festas cujos judeus chamavam de Salosh Regalim, que em português significa Santa Convocação. O Salosh Regalim, ele possuía, como já fora dito até ontem aqui, 7 festas, que estão espalhadas pelos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essas 7 festas eram as festas da Páscoa, a festa dos pães ázimos, das primícias, de Pentecostes, das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Cada uma dessas festas, como nós sabemos, elas representam um período histórico entre Cristo e o seu povo. Lembrando que as 3 primeiras destas festas, profeticamente falando, já aconteceu. E quais são elas? Ou as 4 primeiras, e quais são elas? A Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa da primícia e do Pentecostes. Porque a festa da Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, como a gente sabe. A festa dos pães ázimos apontava para Jesus como pão vivo. Pães ázimos é pão sem fermento. Jesus, ele era santo e foi sepultado em santidade, sem fermento, que é um símbolo do pecado.
A das primícias representa a ressurreição de Cristo, pois Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, aqueles que ressuscitam e não morrem mais. A do Pentecostes representa o derramamento do Espírito Santo, e essa já aconteceu e nós estamos no período desta festa. Por que no período dessa festa? Porque na estação profética nós estamos entre o Pentecostes e a festa das trombetas. Porque o Pentecostes, Cristo é recebido nos céus, glorificado, e o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, ou na festa das semanas, como era conhecida em Israel. Só uma deixa, o nome Pentecostes é um nome grego. O nome da festa, na verdade, é a festa do Shavuot, porque a palavra Shavuot é sétima semana, eram contados 7 semanas, que davam um total de 49 dias, e no 50º dia essa festa era celebrada, geralmente num sábado. Então, a festa do Shavuot apontava para o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia, no caso. Então, o Espírito Santo desceu, nós estamos entre o Pentecostes e as trombetas. Porque a festa das trombetas, ela marca justamente o momento em que ela tem, na verdade, duplo sentido. O primeiro sentido de tocar trombeta é que depois do Pentecostes vinha a festa das trombetas, a igreja recebeu o Espírito Santo no Pentecostes de hoje. A igreja toca a trombeta, que é a pregação do Evangelho. Mas também aponta para o tocar da trombeta, ou da última trombeta, que é o momento em que a igreja vai subir ao encontro do Senhor nos ares, no dia do arrebatamento. E ainda em continuação, depois da festa das trombetas, vinha a festa da expiação, que é a chamada festa do perdão, né? O Yom Kippur, ou o dia do perdão, que os judeus celebravam. Os historiadores dizem que essa festa aconteceu porque quando Moisés descia do monte, os irmãos lembram com as tábuas da lei, o povo pecou e Deus ia castigar severamente o povo, mas Deus resolveu perdoar, não exterminar a nação. Moisés intercede e Deus perdoa a nação. Deus não extermina a nação por completo. Então ali houve um perdão. Então os judeus comemoravam o dia do perdão, ou o dia da expiação, como ficou conhecida. E finalmente a festa que nós estamos celebrando, a festa dos tabernáculos, ou a festa do Sucote, né? A festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo, ela é uma festa que tem um simbolismo muito interessante, como já tem sido dito aqui por alguns irmãos, e a irmã que esteve aqui ontem, porque ela aponta para Cristo Jesus no meio do seu povo. Havia uma promessa que o Messias celebraria essa festa com o seu povo, e ele haveria de se tabernacular e estar no meio do seu povo. E ao mesmo tempo tinha uma profecia que apontava para a eternidade, quando os fiéis estivessem na eternidade e celebrariam também essa festa com o Senhor. O fato, meus amados irmãos, e começamos aqui a adentrar no texto, é que de fato Jesus tabernaculou-se e veio estar com o seu povo e foi a essa festa. Só que quando Jesus foi para essa festa, como nós notamos nos versículos 1 e 2 do texto que lemos, Jesus já tinha feito muitos milagres, já tinha dado muitos ensinamentos, e os judeus, especificamente a elite da religiosidade judaica da época, os sacerdotes, escribas, saduceus, eles não gostavam muito do discurso de Jesus, então queria prendê-lo e queria matá-lo, diz o versículo 1 e 2 que lemos. De modo que o versículo 1 diz que ele estava na Judeia, estava na Galiléia, e já não podia ir mais para a Judeia, porque as pessoas procuravam matá-lo. Só para os irmãos se situarem, a Judeia, ou a Galiléia, melhor dizendo, ela está ao norte de Jerusalém. Ao sul de Jerusalém
de Israel, ao norte de Israel, ao sul de Israel, está a Judéia. Na Judéia é onde está Jerusalém. Entre a Judéia e a Galiléia está o território de Samaria. É por isso que nós vamos encontrar lá na frente, dizendo que quando Jesus saiu da Judéia, quando Jesus saiu da Galiléia, veio para a Judéia e era necessário passar em Samaria. Porque os judeus, quando vinham de uma região para outra, passavam por longe, para não passar dentro do território samaritano. Então Jesus, nesse momento, ele estava na Galiléia. E ele resolveu descer para a Judéia, já sabendo o que ia acontecer. Por quê? Porque quando a gente pega o calendário judaico, Júnior, o calendário judaico, a última festa é a do tabernáculo. E depois da festa do tabernáculo é quem? Páscoa. Então o próprio ciclo da festa já mostrava que ele seria sacrificado logo em seguida. Então ele desceu agora para a Judéia, no momento que ele não poderia em tese aparecer, porque todos queriam matá-lo, ele já apareceu sabendo que na próxima festa ele era o Cordeiro Pascual. Então ele veio justamente nessa festa. E quando ele chega na festa, diz-nos os versículos de 2 até o versículo de número 4, nós vamos observar que muitas pessoas queriam ver ele, quem é Jesus. Ele não vai aparecer, quem é ele? Todos ficavam perguntando, querendo saber quem ele era. Até que de repente, meus amados irmãos, ele aparece. E quando ele aparece, a partir do versículo de número 10, que lemos, versículo 11, todos procurando saber quem ele era na festa. As pessoas não foram para a festa naquele dia para fazer o que era comum ser feito ali. Eles queriam ver quem era Jesus. As pessoas vieram de longe, os judeus que estavam ali ficavam questionando, cadê ele? Ele não vai aparecer? Onde é que ele está? E de repente, Jesus aparece no meio da multidão. E quando Jesus aparece no meio da multidão, ele começa a ensinar as pessoas. E depois que Jesus aparece no meio da multidão, porque a festa, escute, estou introduzindo, a festa tinha 7 dias. Então Jesus começa a aparecer no meio da multidão, e nós vamos notar que ele vai parar no templo. Então Jesus desceu à festa e esteve com as pessoas nos lugares mais propensos possível, isto é, no meio da multidão e no templo. Mas aí nós voltamos ao texto que o Espírito nos propõe a refletir nessa noite. O que é que o Senhor Jesus foi fazer na festa dos tabernáculos? Para esse questionamento, Deus me permitiu ver aqui ao menos 3 importantes aspectos relacionados a isso. E esses aspectos estão relacionados à nossa estada aqui e à presença dele aqui também. E quais são eles? Vamos lá. Primeiro, Jesus foi à festa dos tabernáculos para revelar a doutrina de Deus Pai. Se você puder, note na sua Bíblia comigo o versículo de número 16 até o versículo de número 19. A Bíblia irá nos dizer o seguinte: e Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei, porque procuram matar-me. Escute, irmãos, o que é doutrina? A palavra doutrina é do original dedak, ensino fundamental e imutável. Doutrinas são verdades que não podem ser modificadas. Se tratando de doutrina bíblica, por exemplo, quando nós pregamos o evangelho no Brasil, dissemos que Jesus Cristo é o Senhor. Se esse mesmo evangelho é pregado, digamos que na China, e lá se diz que Jesus é o Senhor, porque isso é uma verdade bíblica imutável. Então isso é doutrina. Doutrina são verdades bíblicas que o homem prega em um lugar e existe essa mesma verdade em qualquer lugar que a Bíblia for pregada.
Quando o Senhor Jesus esteve na festa dos tabernáculos, ele fez justamente isso. Ele revelou a doutrina de Deus Pai. Na revelação da doutrina de Deus Pai, Jesus revelou a origem da sua doutrina, a glorificação de Deus na sua doutrina. Ele revelou que, aleluia, ele revelou a origem, a glorificação da sua doutrina, e ao mesmo tempo revelou a irreverência dos judeus diante da doutrina de Deus. Querem ver? O versículo de número 16 diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus está dizendo: o que eu prego não é meu, não. O que eu prego é de Deus. A palavra que eu prego não é de mim próprio, é do Deus que me enviou. Irmãos, quando a doutrina é pregada, o morto ressuscita. Quando a doutrina é pregada, o doente é curado. Quando a doutrina é pregada, as heresias vão embora. Quando a doutrina é pregada, o desanimado recebe ânimo. Quando a doutrina é pregada, aquele que está quebrantado é restaurado. Meus amados irmãos, quando a doutrina de Deus é pregada, o homem que está caído é levantado. Jesus veio nesse dia de festa para dizer a cada um de nós que ele tem doutrina para mim, tem doutrina para ti, e por isso ele quer te fortalecer, quer te avivar e quer te ajudar. Bendito seja o nome de Jesus. Quando a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Números, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A doutrina de Deus é poderosa. Quando o profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e versículo de número 12 do seu livro diz: Deus disse a Jeremias: vistes bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A doutrina de Deus é poderosa. A Bíblia diz no capítulo de número 24, versículo 35 de Mateus: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A doutrina de Deus é poderosa. Quando a Bíblia Sagrada nos diz em 2 Coríntios 1 e verso 20: porque todas quantas palavras são de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós, porque a doutrina de Deus é poderosa. Meus amados irmãos, o que vai levar a igreja adiante, o que vai fortalecer a igreja é a doutrina de Deus. Permaneça na doutrina, permaneça na doutrina. Na festa dos tabernáculos, Jesus revelou a origem da doutrina de Deus. E Jesus disse que essa doutrina, meus irmãos, ela deve ser obedecida. Observe no versículo de número 18 ou 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem quiser, meus amados irmãos, a doutrina de Deus ela deve ser obedecida. Nós recebemos a doutrina esses dias aqui de festa de tabernáculo. Nós temos recebido a doutrina já alguns dias aqui nesta igreja. Meus amados irmãos, quando o pastor Raimundo sobe nesse altar, quando a pastora Jaciara sobe nesse altar, quando o presbítero Álvares sobe nesse altar, quando o pastor Ederlan sobe nesse altar, quando o presbítero Júnior sobe nesse altar, quando qualquer irmão ou qualquer irmã que prega a palavra de Deus nesse altar, é a doutrina de Deus que está sendo ensinada, e a doutrina de Deus tem que ser obedecida. Meus amados irmãos, há pessoas por aí que estão endurecendo o ouvido para a doutrina, mas não faça isso não. Amoleça o seu coração, obedeça a palavra, obedeça a doutrina, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam de ter homens que teriam comichões nos ouvidos e não gostariam de sofrer a sã doutrina. E nós temos presenciado isso hoje em dia. Hoje em dia, por não obedecer a sã doutrina, existem pessoas que se autodenominam crente de todo tipo de forma. Você olha para ele e não vê a essência da doutrina, a
obediência à doutrina. Você não vê a graça, você não vê Deus na vida dele. É falta de palavra, é falta de doutrina. Mas Jesus veio à festa do tabernáculo hoje para dizer a você: obedeça a doutrina, viva a doutrina, viva a doutrina. Glória a Deus. Jesus foi à festa dos tabernáculos para revelar a doutrina de Deus. E ele continua dizendo que quando essa doutrina ela é obedecida, ela glorifica a Deus. Verso 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Jesus está dizendo que quando o homem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, ele não é verdadeiro. Mas quando alguém busca a glória de Deus, esse é verdadeiro. Ou a verdadeira doutrina glorifica a Deus, irmãos. Jesus disse no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma luz e se coloca no alqueire, debaixo de uma cama, mas coloque-se no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Assim sejam vós, que os homens vejam as vossas boas obras e não glorifiquem a você não, mas glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nesta noite Jesus está dizendo: se você conhecer a doutrina, se você obedecer a doutrina, Deus vai ser glorificado na tua vida, Deus vai ser glorificado em minha vida. As pessoas aí no mundo estão com saudade, meus amados irmãos, de ver um homem de Deus, de ver uma mulher de Deus. Presbítero Álvares, hoje em dia está cheio de popstars aí, é cheio de cantores, cheio de pregadores, mas quando você olha para eles, você não vê a essência do Espírito, você não vê a essência da graça, porque buscam a sua própria glória. Mas nesta noite Jesus está na festa do tabernáculo dizendo: busque a glória de Deus, o importante é a glória dele, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Eu estava vendo na TV a prisão de um cantor gospel. Passou ontem. Ele estava sendo preso por estelionatário, por estelionato. As músicas até interessantes, mas quando eu olhei para ele, irmão, eu não posso condenar, mas eu posso julgar, porque Deus falou: o homem julga pelo que vê. Porque nós temos a capacidade de juízo, de discernimento. É verdade que podemos nos enganar, mas não podemos deixar de estabelecer ao menos um juízo de valor quando vemos uma coisa. Digamos, se você vai passando, digamos as mulheres especialmente aqui, isso acontece com uma, eu vou mexer com as mulheres aqui. Digamos que você vai passando numa rua deserta e tem um homem em pé na esquina com a roupa de capuz, as mãos no bolso, encostado em um poste e não tem ninguém. O que é que você vai achar que é o que ali? Você vai julgar aquilo ali deve ser um meliante, alguém querendo fazer o mal. Ou você vai voltar, se você vai passar com muito medo. Se vem um carro na sua frente barbeirando, subindo e descendo passeio, e você tem como se proteger num poste, você não vai se proteger? Não, porque eu não vou julgar ele não vai passar por cima de mim. Claro que você, pelo juízo, vai julgar. Não, ele vai passar por cima de mim, vou me proteger. Chama-se juízo. É você observar uma coisa e julgar a partir do que está vendo. Todo ser humano tem isso. Tem um monte de hipócritas dizendo: eu não julgo. Não julgo o quê? Você não pode condenar ninguém, mas estabelecer um critério de juízo pode. Jesus falou: pelo fruto se conhece a árvore. Árvore boa não dá fruto bom. Mal, desculpa. E árvore má não dá fruto bom. E de uma mesma fonte não chorra dois tipos de água. Há um juízo. E aí voltando, desculpa se alguém vai se ofender, mas eu estou falando a palavra de Deus. O cara cheio de pincel, cheio de tatuagem, Éder, todo macacado, cantor gospel. Eu conheço o pastor Raimundo há mais de 20 anos. Eu posso até me enganar, mas eu duvido que um cara que depois que aceitou a Jesus se macaque todo e venha cantar na igreja que o pastor Raimundo aceite. Duvido.
Uma coisa é ele vir do mundo assim. Outra coisa é ele estar na igreja fazendo isso. Eu duvido que uma pessoa que diz que aceita Jesus, uma moça que diz que aceita Jesus, anda semi-nua na rua, e a pastora Jacera quer ela cantando aqui. Duvido. Duvido. Porque a doutrina, como estamos falando, Jesus revelou a sua doutrina, a origem da doutrina. Jesus falou que quem obedece a doutrina glorifica a Deus. E eu duvido que alguém seja imundo por dentro e santo por fora. Ou que seja santo por fora e imundo por dentro. Duvido! Então eu quero dizer uma coisa nessa noite. Crente em Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pouco me importa se você que está assistindo essa palavra vai gostar. O que importa é que eu estou pregando doutrina. Eu estou glorificando a Deus. Não estou aqui para levantar o seu ego. Eu estou para dizer a você que compete que Cristo apareça e que nós diminuamos. Ah, pastor, eu posso andar cheio de pincere. Ah, pastor, eu posso andar cheio de brinco. Ah, pastor, homem. Ah, pastor, eu posso andar cheio de tatuagem. Irmão, você pode. Mas se você ama Cristo, você vai dizer: por amor do meu Senhor, eu não vou fazer isso, porque compete que Ele cresça e que eu diminua. A minha vontade não importa. Tem gente que não gosta, mas quando Jesus vai para a festa do tabernáculo, é para falar isso. Jesus não foi para a festa do tabernáculo para expor cultura, ele foi para mostrar a doutrina de Deus Pai. E a doutrina de Deus Pai confronta, chama a gente para perto. Quer dizer assim: se esvazie de você e glorifique a Deus. A nossa geração não quer se esvaziar de si própria. Hoje em dia, só para terminar esse item e passar para o segundo, que são 3, hoje em dia as pessoas se ofendem quando nós falamos isso que eu acabei de falar aqui. Mas antigamente os pastores reuniam a igreja para dizer, sabe o seguinte: amanhã poderemos ser comidos por leões. Amanhã poderemos ser impostos, colocados como tochas acesas no meio da rua. Amanhã, a mensagem deles eram muito mais agressivas, que chamava para a morte, do que para confrontar um simples costume. A nossa geração, como disse um certo pastor, é uma geração de fracos e mimados, que tudo ofende essa geração, menos a santidade. Quando você chama para santidade, eles não gostam. Mas se chamar para o que for, falar sério com eles, ofende. Ah, não, pastor, isso ofende. Isso ofende, irmão. Eu quero dizer uma coisa: aqui na DFC, nós não somos um povo preso a costume, mas todo mundo aqui tem doutrina. Nós sabemos em quem nós temos crido. Deus está no nosso meio. Eu estava vendo um irmão pregar um dia desse aqui. Eu não sei qual foi dos pregadores que estava assistindo a mensagem. Ele falando sobre Jesus entre 2, ladrões. E é isso. De um lado de Jesus tem o ladrão do legalismo. Tudo é pecado. E do outro lado tem o liberalismo. Nada é pecado. Mas Jesus está no meio. Ele é o sal. Ele é a luz. Nós não somos deste mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós não somos extremistas, nem para um lado nem para o outro. Nós somos um povo santo, zeloso e de boas obras, que estamos aguardando a qualquer momento a última trombeta soar, porque nós preservamos a doutrina de Deus. Segundo lugar, Jesus foi à festa dos tabernáculos também para revelar as maravilhas de Deus Filho. Primeiro ele revelou a doutrina de Deus Pai, depois as maravilhas de Deus Filho. Agora ele vai começar a falar dele aqui. Se você observar na sua Bíblia, está intercalado. Eu vou citar os versículos, depois a gente vai ler paulatinamente cada um. Os versículos de 21 a 24, 28 e 29, 33 e 34. Jesus foi revelar as suas maravilhas ali. A palavra maravilha, no hebraico é feler. Significa coisas sobrenaturais e ao mesmo tempo impactante. Imagina uma coisa que você vê que você fica impactado. Você fica boquiaberto. Pois é. Jesus fez a festa dos tabernáculos para falar
das maravilhas de Deus Filho. Mas como é que nós podemos constatar isso, pastor? Olha lá, a primeira maravilha que Cristo foi revelar foi a maravilha das curas. A segunda maravilha que Cristo foi revelar foi a maravilha da sua origem. E a terceira e última maravilha que ele foi revelar é a maravilha do seu retorno ao Pai. Olha que maravilha. Primeiro, as maravilhas das curas. Notem, por favor, na sua Bíblia, no versículo de número 21 a 24. O que diz aí? Respondeu Jesus: fiz uma só obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos patriarcas, ou dos vossos pais, ou dos pais. 22 ainda: e no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indagai-vos contra mim, porque no sábado curei de um homem. Porque no sábado curei de um homem. Não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Olha que coisa. Irmãos, Jesus está revelando as maravilhas aqui. O que tem aqui? Jesus curava no sábado. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, tinha um homem com a mão mirrada. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: estende as tuas mãos. Aquele homem que tinha a mão mirrada estendeu a sua mão. Sabe o que é mão mirrada? Escute. Mão mirrada é aleijado, ele tinha um braço encolhido, e a mão dele ficou sã, voltou normal. Então aquilo impactou todo mundo. Terminou por aí? Não. Jesus entra num templo de novo e tem uma mulher lá encurvada, 18 anos, ela estava encurvada. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, fica livre da tua enfermidade. Como era num sábado, os judeus ficaram chateados com Jesus e queriam matá-lo. Jesus vai falar para ele: bom, se no sábado você circuncida, porque circuncidar, irmão, é cortar o prepúcio, né? E causava dor, pastor. Era um sacrifício para o homem. Quem sabe o que é circuncisão aqui entende o que eu estou falando. Era doloroso para um homem ser circuncidado. Jesus está falando: se circuncidar que causa dor, pode fazer, não sabe? Por que eu não posso curar, arrancar dor de alguém? É isso que ele está falando. Falta de juízo. Eu estou falando que no sábado ele era Senhor para curar. Então, maravilha da cura. Irmão, aonde Jesus está, a cura acontece. Aonde Jesus está, a maravilha acontece. Não é à toa que quando o profeta Isaías profetizou o seu nome, disse assim: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é à toa que quando ele apareceu para os pais de Sansão, e o pai de Sansão, Manoá, perguntou: fala-me o teu nome. Ele disse assim: por que perguntas o meu nome? Não estás vendo que eu sou maravilhoso? Aleluia. Jesus é maravilhoso, é Ele que faz curas acontecer, é Ele que faz milagres acontecer. E deixe-me lhe dizer uma coisa: você, eu não sei como chegou aqui neste culto, mas eu tenho uma coisa para te dizer: aquele que faz maravilha, Deus, tu és o Deus de maravilha. Em nome de Jesus eu te peço agora que todos os teus filhos que vieram para esta festa do tabernáculo enfermo, começa agora, Jesus, a fazer o mistério da cura. Repreende agora toda doença. Em nome de Jesus eu ordeno: toda doença saia em nome de Jesus. Jesus veio revelar mistério aqui. Ele veio revelar que Ele cura. Eu não sei qual é a sua enfermidade, mas eu creio que você está sendo curado agora. Porque, pastor, Jesus está na festa dos tabernáculos, e quando Ele está, Ele cura, Ele cura. Mas ali também Ele revelou a maravilha da cura, mas revelou também a maravilha da sua origem. Note no versículo 28 e 29 da sua Bíblia. Clamava, pois, Jesus no templo, e ensinando e dizendo: vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou.
Irmão, Jesus veio de Deus. Ele foi na festa dos tabernáculos para dizer que ele veio de Deus. A Bíblia diz, no livro de João Evangelho, capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que se fez se faria. Verso 14 de João, capítulo 1 diz: e o Verbo tabernaculou-se entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A origem de Jesus é Deus. O apóstolo Paulo disse: encontrando-se em forma de Deus, não usurpou-se por ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele veio de Deus, irmãos. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele está dizendo que ele conhece Deus, porque ele veio de Deus. Mas uma outra maravilha que ele revela, além da cura e da sua origem na festa dos tabernáculos, é o seu retorno ao Pai. Observe ainda na sua Bíblia aí, 33 e 34. Olha o que o texto vai nos dizer. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Ele foi à festa dos tabernáculos para dizer aos judeus que ele veio do Pai e ele vai voltar para o Pai. E isso aconteceu, nós sabemos, quando ele foi para a cruz do Calvário, e ele foi crucificado ali, e ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando os discípulos, ele apareceu para os discípulos estavam vendo Jesus, ele foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus, e a Bíblia diz que ele se assentou, meus irmãos, à destra de Deus. Sabe o que é a destra? O ser humano, de um modo geral, ele tem dois lados. Ele tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, vou me enxugar com essa máscara, que eu esqueci em casa, glória a Deus. O lado esquerdo é chamado de sinistro, e o lado direito é chamado de destra. Quem escreve com a mão direita aqui é chamado de quê? Destro. Quem escreve com a mão esquerda? Sinistro ou canhoto. Né? Canhoto é direito, esquerdo, destro e sinistro. Jesus, voltando ao texto, sentou-se à destra. A destra é o braço direito. Geralmente sentava-se ao braço direito do rei aqueles que eram da sua confiança. Geralmente era o príncipe sucessor ou a princesa que sentava-se ao lado direito do rei. Voltando-se para o texto, Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai de novo, vocês não vão me ver. E de fato, como eu estava dizendo, ele voltou. Existe um salmo que diz que a volta de Cristo foi triunfante, né, irmãos? Salmo 24. Está escrito que quando Jesus entrando nos céus, havia um grupo de anjos estudiosos, dizem, né, do lado direito, do lado esquerdo, começaram a clamar uns para os outros, dizendo assim: levantai, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. E um coral perguntava: quem é este Rei da Glória? Aí o outro coral respondia: é o Deus forte, poderoso e vencedor de batalhas. Jesus voltou para o Pai, e quando Jesus voltou para o Pai, foi uma glória tremenda. Eu imagino Jesus entrando triunfante ali. A morte não conseguiu parar o nosso Jesus. Deixe-me te dizer uma coisa: nós estamos aqui há 7 dias celebrando a festa dos tabernáculos. Sabe qual era a vontade de Satanás? Era entrar aqui, tomar a Bíblia dos crentes,
bater nos crentes, fechar a porta dessa igreja, acabar com a nossa reunião. Sabe por que ele não pode fazer isso? Porque Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Ele não pode se meter com a igreja, porque nós temos a garantia de que Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu repetir uma coisa que eu já disse em mensagens anteriores aqui. Falta só um item para a gente terminar. Deixa eu repetir. Irmãos, Jesus está lá no céu fazendo duas coisas. Ele está na destra fazendo duas coisas. Primeira, intercedendo por nós. Quando Satanás, irmãos, ele anda aqui na Valéria, eu sou o exemplo da Valéria, mas coloque o mundo inteiro. Anda aqui na Valéria, ele anda como nos dias de Jó. Claro que ele não vai mais lá, porque ele não é mais nosso procurador, porque Jesus foi lá e nos comprou. Mas quando ele era procurador da humanidade, ele fazia isso. Vou criar um quadro ilustrativo aqui. Ele anda na terra e passa aqui na Valéria e diz assim: Deus fala, de onde vem, Satanás? Venho de rodear a terra e passear por ela. Eu passei lá na Valéria e disse, Satanás disse assim, lá está o maior estardalhaço na Valéria. É tiroteio, é prostituição, o negócio lá está ruim. Senhor Jeová, deixa eu acabar com a Valéria, que não tem ninguém que presta lá. Aí Jesus disse, meritíssimo, dá um tempo. Tem gente que presta lá. Satanás, você andou na Valéria? Andou. Viu destruição? Vi. Viste a DFC lá embaixo? Lá tem povo de Deus ainda. Viu os crentes lá embaixo? O diabo olha para a Valéria. Ele não pode dizer a Valéria está acabada não, porque tem um povo poderoso marchando nessa rua aí, que é o povo de Deus. Aonde está o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? Sou eu e é você. Ele está intercedendo por nós lá. E o diabo não pode nos tocar. Mas a outra coisa que Jesus está fazendo por nós, sabe o que é? Aguardando o momento de vir nos buscar. Ele está aguardando só o Pai. Fala assim, filho, pode buscar a noiva. O Espírito Santo vai nos fazer sentir uma alegria, sabe? E aí vai acontecer aquilo que os teólogos, aquilo que os judeus chamam de Yom Teruah, A última trombeta vai soar. E quando a última trombeta soar, meu amado irmão, não sei onde você vai estar, mas uma coisa é certa, você vai subir ao encontro da presença do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite, aproveitando o ensejo que eu falei na festa das trombetas? Sabe o que vai acontecer? Quando Israel estava, olha que coisa curiosa, eles estavam no campo colhendo os trigos, e de repente quando começava a festa das trombetas, eles tinham que sair. Quando eles ouviam a trombeta, eles largavam o que eles estavam fazendo e saíam para Jerusalém. Então as espigas que ficavam, Deus falava, não voltem para pegar as espigas, porque os milhos caídos são para os estrangeiros, são para os mendigos, são para os necessitados. Vocês têm que atender o toque da trombeta. Então muitas vezes estava trabalhando no labor, quando a trombeta soava, largava o que estava fazendo e ia para Jerusalém. Irmão amado, eu não sei o que você vai estar fazendo quando a última trombeta soar. Se estiver tomando um banho, não vai dar tempo de terminar. Se estiver dirigindo, não vai dar tempo de colocar outra marcha. Se tiver, eu não sei, mas uma coisa eu sei, você vai largar o que está fazendo e vai atender ao chamado do seu Senhor. O dia do Senhor virá, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. Shurebacandaramana. Deus maravilhoso. Oh, Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Fica tranquilo, Ele vai voltar. Está lá no céu só aguardando a hora. O momento que o Pai determinou, Ele está só aguardando a hora. Vai soar a trombeta. Estamos saindo do Pentecostes para a festa das trombetas. Em último lugar, Jesus foi a Jerusalém, ou foi a festa dos tabernáculos, para revelar a doutrina do Pai, as maravilhas do Filho e a descida do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Note na sua Bíblia isso aí, por favor. Versículos 37 e 39 para a gente terminar. E no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. Isto ele disse do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por ainda, correto, Jesus não ter sido glorificado. Lembra quando eu terminei dizendo que Jesus subiu? Quando ele foi glorificado lá em cima, o Espírito Santo desceu. Ele foi à festa dos tabernáculos para dizer que o Espírito Santo ia descer sobre aqueles que acreditavam nele. Ele foi à festa dos tabernáculos para falar que o Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que acreditavam no Senhor. Mas ele destaca de modo muito claro: é aquele que tem sede, aquele que deseja, aquele que anseia, aquele que tem vontade, haveria de ser saciado, haveria de receber o Espírito Santo. E ele completa: aquele que crê em mim, mas não crê em mim de qualquer maneira, é como diz as Escrituras. Aquele que acreditasse nele, que acreditasse nas suas promessas, é isso que ele foi fazer. Sabe o que é que ele tem falado aqui e vai falar amanhã também? É que se você acreditar nele, ele vai derramar o Espírito Santo em porção muito mais dobrada do que você já tem. Como diz as Escrituras, ele foi ali para dizer que o Espírito Santo seria derramado. E ele veio aqui nessa noite para dizer que ele quer derramar o Espírito Santo sobre você. Eu quero terminar esse texto usando a frase de Paulo. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que Paulo fala ali: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Paulo fala que o ato de se encher é uma decisão nossa. O Espírito Santo já foi derramado desde o dia de Pentecostes, porque Jesus já foi glorificado. Cabe a nós nos enchermos agora, só isso. Mas para nos enchermos, precisamos nos esvaziar, porque você na sua casa não enche um copo que já está cheio. Se você quer encher um copo de alguma coisa, você precisa esvaziá-lo. Se ele já está cheio, você vai completá-lo. Mas um copo como esse aqui, por exemplo, para ser cheio de água, para estar como ele está, antes o pastor, ele teve que esvaziar o copo. Jesus quer encher você nesta noite, aleluia. Mas você precisa se esvaziar. Se esvaziar de tudo que atrapalha você nesta noite. Porque o meu Senhor e o teu Senhor disse: como diz as Escrituras, oh aleluia, como diz as Escrituras, se você se esvaziar dessa preocupação que te atormenta, se você se esvaziar desses pensamentos mundanos que te perseguem, se você se esvaziar dessa cólera, dessa mágoa, desta ira, deste pensamento contrário, se você se esvaziar, como diz as Escrituras, Ele vai encher você, e você vai sair desta festa cheio do Espírito de Deus. Fica de pé, por gentileza. Depois que Jesus falou isso aqui, e eu termino, aconteceu um problemão ali, Álvares e igreja. Jesus revela a doutrina do Pai, as maravilhas do Filho e a descida do Espírito. Mas teve uma confusão ali, porque a multidão ficou dividida em 3 grupos. E esses grupos vocês podem notar nos versículos aí da sua Bíblia, 40 e 41. Eu vou ler para a gente orar e terminar, para ver se essa multidão está dividida aqui hoje também. O texto diz assim, versículo 40: então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, primeira parte, verdadeiramente este é um profeta. Versículo 41. Outros diziam, este é o Cristo. Versículo 41 ainda. E outros diziam, vem depois o Cristo da Galileia, vem pois o Cristo da Galileia. Ou seja, tinha uns que não acreditavam que ele era o Cristo,
Tinha outros que não acreditavam que ele era profeta, mas tinha outros que acreditavam que ele era o Cristo. Jesus falou o seguinte a Pedro, aos discípulos: que dizem os homens sobre mim? Um diz que tu és João Batista, é um dos profetas que ressuscitou. Jesus falou assim: e vocês? Disse que eu era quem? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Que multidão você está? Você está naquela multidão que acha que Jesus não é um profeta? Você está naquela multidão que acha que ele não é nenhum dos dois? Ou está naquela multidão que acredita que ele é o Cristo? Ele está aqui hoje. Hoje é festa do tabernáculo. Deixa nesta noite ele encher o teu coração. Ele é o Cristo verdadeiro e fiel. É ele que revela a doutrina de Deus Pai. É ele que faz maravilhas entre nós. É ele que envia o Espírito Santo. Então nesta noite, em nome de Jesus, abre o teu coração. Abre mão desta incredulidade e saia daqui hoje cheia do Espírito